Vocês lembram que na semana passada, e faz parte desse contexto que a gente está falando aqui, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, que é quem decide o que fazer com a taxa Selic, a taxa básica da nossa economia, decidiu manter essa taxa em 13,75, certo? Eles divulgam isso num comunicado, que sai depois do fechamento do mercado, foi lá na quarta-feira, naquela super quarta, quando teve decisão de política monetária também lá nos Estados Unidos. E na semana seguinte, na terça-feira, tem a divulgação da ata do comitê. A ata é um documento um pouco mais amplo que incorpora ali de maneira um pouco mais pormenorizada as discussões tomadas pelos formuladores de política monetária quando da última reunião. O mercado estava olhando com cuidado para essa ata. No comunicado, que foi divulgado na semana passada, o Banco Central decidiu manter a taxa de juros em 13,75%, falando que, olha, um dos motivos que nos faz temer uma inflação maior daqui por diante, portanto, nos faz ter uma postura mais temerosa, mais cuidadosa de manter os juros nesse nível alto, nesse nível que de fato restringe a atividade econômica, é a preocupação fiscal. E o PT desceu quadrado isso. Quando eles leram, eles falaram, então ele está batendo na gente. Tudo isso que está acontecendo é também não só uma resposta à decisão do Banco Central, mas também uma resposta ao que foi escrito naquele último comunicado, que o Lula classificou como falta de vergonha, inclusive. Né? Ele ficou realmente irritado com isso. E aí o mercado olhou para a ata para ver quais seriam os recados dados. E a ata foi bem mais moderada. Bem mais, bem mais. Vamos destacar aqui, eu peguei um trecho em que eles... Não que eles são mais moderados no sentido assim de, passaram um pano. Não passaram pano. Mas eles foram mais claros sobre a preocupação e eles não foram frontalmente atacando o governo, coisa que o Haddad também já tinha reclamado. Eu vou destacar 4 pontos aqui, tá? Se você quiser baixar, vai no site lá do bcb.com.br, é o site do Banco Central Brasileiro, você consegue baixar esse documento. É um documento curto, são 7 páginas, o comunicado é menorzinho, né? Ele tem uma página só, mas a ata é um pouco maior. Eu vou destacar os pontos 12 a 16. No ponto 12, eles falam e eu vou traduzir aqui um pouco, vou tentar pelo menos, eles falam da preocupação com a deterioração das expectativas de inflação nos prazos mais longos. Eles coletam no mercado como que o mercado acredita que vai estar a inflação em 2024, 2025, 2026. E eles notam que o mercado está acreditando que essa inflação vai ficar mais alta do que o Banco Central gostaria que ela estivesse, do que está previsto ali nas suas atas, as suas metas, que são definidas justamente pelo Conselho Monetário Nacional. Ele fala, olha, a gente está de olho nisso. O comitê notou com especial preocupação essa deterioração. Eles falam, vamos falar sobre ela? Vamos falar sobre ela. Eles dizem, olha, tem algumas razões possíveis para essa deterioração das expectativas. Tem algumas razões possíveis para o mercado acreditar que a inflação vai estar mais alta do que nós gostaríamos que estivesse no futuro um pouco mais longo. E eles falam, um dos possíveis fatores seria uma percepção de possível leniência por nossa parte, do Banco Central, com as metas estipuladas pelo Conselho Monetário Nacional. Ou seja, o Conselho Monetário Nacional fala, olha, a meta é 3% no ano que vem. Mas o Banco Central olha e fala, quer saber, se a gente entregar 4, está valendo. Eles levantam essa possibilidade. Fala, será que eles estão achando a gente leniente com a inflação? Pode ser que isso esteja contaminando as expectativas. O segundo ponto, uma política fiscal expansionista, ou seja, um governo gastador, que está botando mais dinheiro na economia e que acaba gerando um impulso por consumo que leva a uma expectativa de elevação de preços logo adiante. E isso é um baita de um problema, porque as pessoas acreditam que vai haver expansão fiscal, acreditam que vai haver aumento de preços, diante da expectativa de aumento de preços, já antecipam a alta dos preços para tentar incorporar essa desvalorização a tempo presente, o que acaba gerando uma inflação inercial. Eles dizem, esse é o segundo ponto, pode ser que o mercado esteja incorporando nessas expectativas de inflação uma política fiscal expansionista que pressione a demanda agregada ao longo do horizonte dessas projeções. E um terceiro ponto, a possibilidade de alteração das metas de inflação hora definidas, como eu acabei de citar, essa pressão que o governo Lula está fazendo sobre a meta definida pelo Conselho Monetário Nacional. Porque o mercado fala, olha, se o governo atual vai fazer com que o Comitê de Política Monetária, o CMN, Conselho Monetário Nacional, mude a meta de inflação, então o Banco Central vai ser mais leniente com a inflação. Não por uma postura da autarquia, mas porque ele vai ser levado a juros não tão rígidos assim para conter uma futura meta de inflação mais generosa, mas essa sim leniente com a inflação.
Ele fala, são 3 pontos, certo? E eles se propõem a explicar cada um deles. Isso é muito importante, gente. Parece que não, mas eu já vou falar um pouco mais sobre isso. O primeiro ponto. Ele falou, olha, no primeiro caso, qual que é o primeiro caso? A suposta leniência do Banco Central com as metas, né? O BC reafirma o seu compromisso de conduzir a política monetária para atingir as metas. Não tem essa. As metas estão estabelecidas, estamos comprometidos com elas e avaliamos que, uma vez observada essa desancoragem de expectativas, a gente vai se manter ainda mais esperto, ainda mais atento para conduzir essa política monetária e fazer com que o mercado acredite na gente, acredite no nosso mandato, acredite no nosso comprometimento com isso. O segundo caso e aí que ele fala aqui sobre a expansão fiscal do governo, que é o que irritou o Lula no comunicado. O comitê pondera que estímulos de demanda, o governo dando mais dinheiro para o povo, devem ser avaliados considerando o estágio do ciclo econômico. Se você está no momento de retração econômica, às vezes dar dinheiro pode estimular e não necessariamente isso vai gerar uma inflação muito grave. Tem tipos de estímulo possíveis. Ele fala e também o grau de ociosidade da economia, sendo a política monetária, isso aqui é importante, sendo a política monetária a variável de ajuste macroeconômico utilizada para mitigar os efeitos porventura inflacionários da política fiscal. Não entendi nada, Gregory. Pelo amor de Deus, o que você está falando? Que diabo é isso? Ele está falando, a gente tem que entender os estímulos fiscais em diferentes ciclos. A gente entende que esse estímulo fiscal, esse expansionismo fiscal e esse governo se caracteriza por uma postura dessa, pode significar mais inflação adiante. Mas a gente garante, mata no peito, deixa pro beck, porque a política monetária quem estabelece somos nós. E somos nós que vamos estabelecer o que fazer com os juros para mitigar, para diminuir eventuais efeitos inflacionários de distribuição de dinheiro sendo jogado de helicóptero, tá? Então, é isso. Eles falam, olha, o ideal, claro, é que a política fiscal do governo ande junto com a política monetária. Mas se o governo descasar, se eles gastarem demais, a gente vai manter um nível restritivo, porque a nossa missão é controlar a inflação. Então, aqui eles dão uma garantia para o mercado de que eles estão preocupados de fato com a inflação, ao mesmo tempo que eles tentam colocar, tentam não bater diretamente ali no que o governo disse. O Haddad olhou para a ata e falou: o documento de fato é mais amigável do que o comunicado. Ele disse o seguinte, o ministro da Fazenda: hoje veio a ata do Copom. A ata veio melhor do que o comunicado, mais extensa, mais analítica, colocando pontos sobre o Ministério da Fazenda. É uma ata mais amigável em relação aos próximos passos que precisam ser tomados. O Haddad está falando especialmente do outro ponto, que é o 16, um grandão aqui que eu vou destacar para vocês. Eles voltam a falar sobre essa história do estímulo fiscal e eles dizem que... Aqui, ó, alguns membros notaram que as medianas das projeções do déficit primário do questionário pré-Copom e da pesquisa Focus, que é essas pesquisas que o Copom e o Banco Central conduz junto ao mercado, são sensivelmente menores do que o previsto no orçamento federal, possivelmente incorporando o pacote fiscal anunciado pelo Ministério da Fazenda. Foi essa gentileza que o Haddad gostou, entendeu? O comitê manteve a sua governança, incorporar as políticas já aprovadas em lei, mas reconhece que a execução desse pacote, que é o pacote do ajuste fiscal do Haddad, atenuaria os estímulos fiscais sobre a demanda, ou seja, esses gastos excessivos ou a mais que o governo está anunciando, o que reduz o risco de alta da inflação, o que deixa a gente numa situação um pouquinho mais confortável. Tá bom? Esses foram os recados dados pelo Banco Central. O Haddad está tentando ter uma situação, uma relação com o Banco Central mais amigável, mas o Lula está trabalhando na direção oposta. Então, ficaremos mais e mais e mais espertos com tudo isso. Gente, vocês estão ligados? A Suno faz 6 anos, a Suno que é aquariana como eu, e vai ter uma live mais do que especial, o Show do Cifrão. É um game show que a gente vai ter com 2 convidados aqui, 2 assinantes da Suno, os nossos analistas, vai ter o Thiago Reis, vai ter o Baroni, vai ter o Alberto Amparo, com perguntas e respostas sobre o mercado financeiro. Você está super convidado, super convidada para participar dessa nossa conversa, que vai rolar amanhã às 20 horas no canal do Thiago Reis, no canal do Baroni e também no canal da Suno. 20 horas. A gente começa em ponto, a gente vai ter um jogo divertido para aprender mais sobre o mercado financeiro e vocês vão ajudar os nossos competidores aqui no nosso estúdio.
e quem vai ganhar o prêmio no final das contas é você, investidor. Porque, olha, condições especialíssimas, praticamente uma Black Friday antecipada, e quanto mais eles acertarem, mais descontos nas nossas principais assinaturas o nosso público vai ganhar. 20 horas, eu vou estar esperando por vocês, tá? Não se esqueçam, por favor, anota aí na tua agenda, no canal da Suno aqui no YouTube, no canal do Thiago no YouTube, no canal do Barone aqui no YouTube.